Hollywood não brilhou apenas com talento, mas também com rivalidades ferozes, segredos inconfessáveis e escândalos que marcaram épocas. Desde a implacável guerra entre Bette Davis e John Crawford, que eletrizou os sets, até a vida turbulenta de Judy Garland, sob a impiedosa máquina dos estúdios. Essas figuras lendárias conquistaram as telas, mas, por trás das câmeras, viveram histórias tão fascinantes quanto sombrias. A rivalidade feroz de Bette Davis. Ela não era apenas uma atriz de grande talento, mas também uma figura controversa, que dividia opiniões tanto dentro quanto fora dos sets de filmagem. Seu estilo direto, sua personalidade dominante e sua insistência em fazer as coisas do seu jeito a transformaram em um ícone tanto admirado quanto detestado. Essa combinação de habilidades extraordinárias e temperamento forte marcou sua carreira e a colocou no centro de algumas das rivalidades mais famosas de Hollywood. Entre todas, sua inimizade com John Crawford é provavelmente a mais célebre. Ambas eram estrelas no auge de suas carreiras, e o conflito entre elas foi alimentado durante anos. Foi uma relação turbulenta, exacerbada por Jack Warner, que aproveitou a tensão para promover os filmes em que as duas trabalhavam. O confronto atingiu seu ponto mais alto durante as filmagens de O que Terá Acontecido a Baby Jane, em 1962. Neste filme, Davis e Crawford interpretaram duas irmãs, cuja relação era marcada pela hostilidade, um reflexo quase perfeito da interação delas na vida real. Os boatos no set eram numerosos. Dizia-se que Davis chegou a chutar Crawford durante uma cena, algo que, embora questionado por alguns, só serviu para alimentar a lenda dessa rivalidade. Além disso, o diretor Robert Aldrich supostamente contribuía para o drama plantando histórias falsas na imprensa, para aumentar a expectativa do público. Como se não bastasse, a imprensa de entretenimento, liderada por colunistas como Eda Hopper, tornou-se o campo de batalha perfeito para que as duas estrelas trocassem ataques indiretos. A situação não se limitou às gravações. No Oscar, Davis foi indicada a melhor atriz por seu papel no filme, mas Crawford, sempre astuta, encontrou uma maneira de roubar os holofotes. Sabendo que Anne Bancroft, outra indicada, não compareceria à cerimônia, Crawford se ofereceu para aceitar o prêmio em seu nome caso ela vencesse. Quando isso aconteceu, Crawford subiu ao palco, enquanto Davis assistia da plateia, aparentemente devastada. Esse movimento calculado deixou uma marca profunda na relação entre as duas atrizes. Katharine Hepburn. Ela é lembrada não apenas por seu talento excepcional, mas também por seu caráter autoritário e sua independência ferrenha, que a distinguiram em uma indústria dominada por ego e normas rígidas. Com uma carreira que se estendeu por mais de 6 décadas e acumulou prêmios, Hepburn conseguiu manter uma posição única em Hollywood, sendo tanto admirada quanto criticada. Desde o início de sua carreira, Hepburn se destacou por seu estilo pessoal e sua maneira direta de lidar com os outros. Sua personalidade forte lhe permitiu desafiar as convenções da época, recusando-se a adotar a imagem dócil e submissa que se esperava das atrizes. No entanto, essa característica também gerou atritos com colegas, produtores e com o público. Sua atitude altiva e sua tendência a controlar cada aspecto de seu ambiente profissional e pessoal a transformaram em uma figura polarizadora. Um dos aspectos mais controversos de sua vida foi seu relacionamento com Spencer Tracy. Embora Tracy fosse casado, seu romance com Hepburn durou quase 3 décadas, desafiando as normas sociais da época. Hepburn justificava esse vínculo, afirmando que o amor não seguia regras. Embora seu relacionamento tenha sido amplamente romantizado, também foi alvo de escrutínio e críticas. Hepburn evitou falar abertamente sobre esse assunto, mantendo uma distância deliberada da mídia. Além disso, Hepburn não se limitava a desafiar as normas em sua vida amorosa. No dia a dia, ela impunha padrões rigorosos às pessoas ao seu redor. Sua famosa relação com sua governanta é um exemplo disso. Ela contratava funcionários pela capacidade de suportar sua personalidade exigente, o que reforçava sua reputação de ser uma figura difícil. Outra de suas peculiaridades era a tendência de se isolar da imprensa. Ao contrário de muitas estrelas de sua época, Hepburn raramente concedia entrevistas e evitava aparições públicas desnecessárias.
Essa decisão a transformou em um enigma, alimentando tanto a admiração quanto o desdém do público e de seus colegas. Clark Gable e o peso do poder, conhecido como o Rei de Hollywood, ele foi uma das figuras mais icônicas da Era de Ouro do cinema. No entanto, por trás do sorriso encantador e do carisma irresistível, seu legado está manchado por acusações de abuso de poder e comportamentos questionáveis, que vieram à tona muito tempo depois de seu auge. Gable alcançou a fama graças ao seu papel como Rhett Butler em E o Vento Levou, um filme que se tornou um clássico instantâneo. No entanto, enquanto o público o idolatrava, aqueles que trabalhavam com ele conheciam um lado diferente. No set, Gable era conhecido por sua postura autoritária e, às vezes, por ser insensível com seus colegas, especialmente as mulheres. Seu status de estrela lhe permitiu evitar críticas abertas durante grande parte de sua carreira. Uma das acusações mais graves contra Gable vem de sua coprotagonista Loretta Young. Décadas depois, Young revelou à sua família que Gable havia abusado dela durante as filmagens de The Call of the Wild, em 1935. Esse incidente permaneceu oculto por anos, em parte devido ao poder que Gable exercia em Hollywood. Fora do set, sua vida pessoal também era repleta de escândalos. Gable teve vários casamentos, todos marcados por infidelidades recorrentes. Seu comportamento era considerado um segredo aberto, mas raramente enfrentava consequências devido à sua posição privilegiada na indústria. Tallulah Bankhead e sua rebeldia constante foi uma atriz cuja vida pessoal e profissional era tão vibrante quanto controversa. Nascida em uma família rica e influente do Alabama, Bankhead mostrou desde jovem que não seguiria as regras estabelecidas pela sociedade. Com seu estilo de vida extravagante e declarações chocantes, Bankhead se tornou um ícone de Hollywood, embora nem sempre pelos motivos certos. Famosa por suas excentricidades, Tallulah era conhecida por seu desejo de ser o centro das atenções. Suas crises de diva, sua bissexualidade assumida e seu consumo excessivo de álcool e droga a transformaram em uma figura polêmica, em uma Hollywood conservadora. Uma de suas declarações mais famosas foi durante uma entrevista em 1932, quando comentou sem rodeios: "Não tive um caso em 6 meses. 6 meses é tempo demais." Essas palavras repercutiram em uma sociedade que valorizava a discrição, o que fez com que ela fosse rotulada como uma figura escandalosa. Além de sua vida pessoal, Bankhead também era conhecida por seu talento nos palcos e nas telas. Embora suas atuações frequentemente recebessem elogios, seu comportamento errático às vezes ofuscava seu trabalho. As festas intermináveis e os rumores sobre seus romances com homens e mulheres enchiam os tabloides, criando uma imagem que muitas vezes a apresentava mais como uma celebridade problemática do que como uma artista respeitada. Apesar de sua vida privada controversa, Bankhead deixou uma marca indelével em Hollywood e na Broadway. Ela foi uma pioneira ao rejeitar os papéis tradicionais atribuídos às mulheres, preferindo personagens fortes e complexos, que desafiavam as normas de gênero de sua época. Mesmo quando sua carreira começou a declinar, seu estilo único e seu espírito rebelde continuaram fascinando o público. Tallulah Bankhead não era apenas uma atriz, era uma força imparável, que quebrou barreiras e provocou debates sobre moralidade e expectativas no mundo do entretenimento. Seu legado é o de uma mulher que viveu sem pedir desculpas, enfrentando as críticas com um sorriso sarcástico e uma atitude desafiadora. Gloria Swanson. Ela é uma das figuras mais emblemáticas do cinema mudo e da Era de Ouro de Hollywood. Famosa por seu talento e seu estilo de vida extravagante. Conhecida por seu papel icônico em Sunset Boulevard, Swanson representava o glamour e o excesso de Hollywood, mas sua vida pessoal foi marcada por escândalos e decisões controversas. Durante o auge de sua carreira, Swanson viveu cercada de luxo. Recebia milhares de cartas de admiradores toda semana, gastava fortunas em joia e usava roupas desenhadas exclusivamente para ela. Sua vida estava longe de ser comum, e isso fascinava o público. No entanto, seu estilo de vida também atraiu críticas, especialmente quando seus casamentos e romances começaram a ganhar mais destaque do que suas conquistas artísticas.
Swanson se casou 6 vezes e teve vários romances, o que levou os estúdios a incluírem uma cláusula de moralidade em seu contrato. Seu relacionamento com Joseph P. Kennedy, pai de John F. Kennedy, foi especialmente polêmico, já que aconteceu enquanto Kennedy ainda era casado. Esse tipo de relacionamento complicado e sua tendência a desafiar as normas sociais a transformaram em uma figura polarizadora. Embora sua vida pessoal fosse alvo de escrutínio, Swanson era uma artista excepcional. Em 1924, ela alcançou o status de milionária, graças ao seu sucesso em filmes e contratos publicitários. No entanto, esse sucesso não a impediu de enfrentar problemas financeiros devido ao seu estilo de vida extravagante. Judy Garland. Ela foi uma estrela que iluminou as telas com seu talento único e carisma. Mas, por trás das câmeras, sua vida foi marcada pela exploração e pela luta contra o vício. Desde muito jovem, Garland foi moldada pelos estúdios para se tornar uma estrela. Mas esse processo também destruiu partes essenciais de seu bem-estar físico e emocional. Garland alcançou a fama como Dorothy em O Mágico de Oz, um papel que a transformou em um ícone. No entanto, essa posição privilegiada veio acompanhada de pressões imensas. Os executivos dos estúdios controlavam todos os aspectos de sua vida, desde a alimentação até os horários de trabalho. Para mantê-la ativa, davam-lhe estimulante e depois sedativos para que conseguisse dormir. Essa rotina constante de medicação desencadeou uma luta contra o vício que durou toda a sua vida. À medida que crescia, Garland começou a apresentar sinais de exaustão emocional e física. Seu comportamento errático e a tendência a faltar a compromissos profissionais tornaram-se um problema recorrente. Isso fez com que ela fosse vista como pouco confiável, afetando suas relações com colega e sua reputação na indústria. Apesar dessas dificuldades, Garland continuou trabalhando e entregando atuações inesquecíveis. Filmes como Nasce uma Estrela mostraram sua incrível capacidade de se conectar com o público. No entanto, seus problemas pessoais acabaram por alcançá-la, e sua vida terminou tragicamente, aos 47 anos, devido a uma overdose acidental. Olivia de Havilland e a rivalidade eterna. Uma das grandes estrelas da era de ouro de Hollywood, deixou uma marca indelével na história do cinema, mas sua vida pessoal foi marcada por uma rivalidade familiar que definiu sua carreira. Sua relação com a irmã, Joan Fontaine, passou de uma simples competição infantil para uma das disputas mais comentadas na indústria do entretenimento. Desde cedo, Olivia e Joan competiam pela atenção e reconhecimento, uma dinâmica que se transferiu para suas carreiras profissionais. Ambas se tornaram atrizes de sucesso e chegaram a competir por papéis e até mesmo por prêmios. Um dos momentos mais tensos aconteceu em 1942, quando as duas foram indicadas ao Oscar de Melhor Atriz. Joan ganhou o prêmio por suspeita, o que intensificou ainda mais a rivalidade. A relação entre as irmãs foi marcada por incidentes emblemáticos, como rejeições deliberadas e comentários ácidos em público. Olivia chegou a ser apelidada de Dama Dragão por sua postura implacável, enquanto Joan também não ficava atrás em alimentar as tensões. Mesmo após a morte de Joan em 2013, a disputa continuou sendo lembrada como um exemplo de como a competição pode romper laços familiares. Ingrid Bergman, uma das atrizes mais aclamadas de todos os tempos, enfrentou uma das maiores reações públicas de sua época, devido ao seu relacionamento extraconjugal com o cineasta Roberto Rossellini. Esse escândalo abalou não só sua carreira, mas também sua vida pessoal, mostrando o poder que a moral pública exercia sobre as figuras públicas na Hollywood clássica. Em 1949, Bergman deixou o marido e a filha para iniciar um relacionamento com Rossellini, enquanto trabalhavam juntos, na Itália. Pouco depois, ela teve um filho com o diretor, o que provocou uma onda de indignação. Nos Estados Unidos, seus filmes foram boicotados e sua presença foi rejeitada em programas de televisão como o famoso Ed Sullivan Show. Ela chegou a ser condenada no Congresso, onde um senador a classificou como um mau exemplo para o público. Durante esse período, Bergman recebeu dezenas de telegramas que refletiam o descontentamento e o ódio do público. Algumas mensagens chegaram a ser cruéis, desejando-lhe o pior
No entanto, ela decidiu se manter em silêncio, enfrentando o escândalo com uma dignidade inabalável. Apesar da rejeição, Bergman ressurgiu anos depois com força renovada. Em 1956, ela ganhou um prêmio da Academia por sua atuação em Anastasia, marcando seu retorno triunfal a Hollywood. Esse reconhecimento restaurou sua imagem pública e lhe permitiu continuar uma carreira brilhante. Ava Gardner foi uma estrela cuja beleza e espírito independente. Ela se tornou um símbolo de liberdade, em uma época marcada por restrições sociais. Sua vida foi cheia de paixão e escândalos amorosos, e uma atitude desafiadora que a fez se destacar tanto quanto a afastou de muitos. Nascida em uma família humilde na Carolina do Norte, Gardner invadiu Hollywood com uma presença magnética que rapidamente a transformou em uma estrela. No entanto, não foi só sua beleza que chamou a atenção, mas também sua vida pessoal. Gardner teve relacionamentos com alguns dos homens mais famosos de sua época, incluindo Frank Sinatra, Howard Hughes e Artie Shaw. Esses relacionamentos foram intensos, apaixonados e muitas vezes muito públicos, o que atraiu a desaprovação de setores conservadores. Gardner se recusou a se ajustar às expectativas tradicionais das mulheres de sua época. Ela desafiava abertamente a autoridade dos estúdios, falava o que pensava sem filtro e vivia sob suas próprias regras. Essa atitude, embora admirável, também lhe rendeu detratores que viam sua independência como uma ameaça à ordem estabelecida. Em sua carreira, Gardner estrelou filmes icônicos como A Condessa Descalça e Mogambo, consolidando-se como uma das atrizes mais talentosas de sua geração. No entanto, seu espírito livre muitas vezes ofuscava sua habilidade como atriz aos olhos do público e da indústria. Marlene Dietrich. Ela não foi apenas uma estrela do cinema clássico, mas também uma das figuras mais corajosas e controversas de seu tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, desafiou o regime nazista de Adolf Hitler ao renunciar à sua cidadania alemã e tornar-se cidadã americana. Esse ato a transformou em uma figura polarizadora, venerada por alguns e odiada por outros. Dietrich se destacou por seu estilo único e sua habilidade de quebrar barreiras de gênero, usando ternos em uma época em que isso era considerado escandaloso. Sua postura contra o regime nazista marcou um ponto de virada em sua carreira. Quando o governo alemão lhe ofereceu retornar como símbolo nacional, Dietrich não apenas recusou a proposta, mas também dedicou seus esforços a apoiar o esforço de guerra dos aliados. Ela ajudou a arrecadar fundos para refugiados, se apresentou para as tropas e gravou músicas de propaganda em alemão. Embora suas ações tenham sido celebradas nos Estados Unidos e em outros países aliados, em sua terra natal, a Alemanha, Dietrich foi considerada uma traidora. Seus filmes foram proibidos e seu nome se tornou um símbolo de rejeição ao nazismo. Após a guerra, Dietrich continuou sua carreira em Hollywood, estrelando filmes icônicos como Testemunha de Acusação e Um Assunto de Estado. Embora tenha enfrentado críticas e rejeição por suas decisões políticas, seu legado como uma mulher que colocou seus princípios acima da carreira continua sendo uma inspiração. Laurence Olivier. Considerado um dos maiores atores da história, ele não só deixou uma marca inesquecível no teatro e no cinema, como também uma longa lista de tensões pessoais e profissionais. Sua arrogância e desprezo pelos colegas o tornaram tão famoso por suas conquistas, quanto pelos conflitos nos bastidores. Olivier era conhecido por seu caráter elitista e seu perfeccionismo implacável. Durante sua carreira, ele criticou publicamente colegas como John Fontaine, a quem chamou de repugnante, e Merle Oberon, a quem chamou de amadora tola. Até mesmo figuras como Marilyn Monroe não escaparam de suas palavras duras. Durante as filmagens de O Príncipe e a Corista, Olivier descreveu sua experiência com Monroe como insuportável, embora depois tenha admitido que sua atuação final o surpreendeu. O desdém de Olivier não se limitava às suas palavras. Sua relação profissional com outros atores como Burt Lancaster e Kirk Douglas foi marcada por conflitos, já que ele rejeitava qualquer tipo de conselho de atuação. No entanto, foi seu interesse em interpretar Don Corleone em Um Poderoso Chefão que o levou a ser ridicularizado por Marlon Brando, que o considerou pouco adequado para o papel. Apesar dessas controvérsias, Olivier era indiscutivelmente talentoso.
Seu domínio do teatro shakespeariano e sua habilidade de se adaptar ao cinema o transformaram em uma lenda. No entanto, seu caráter crítico e sua incapacidade de colaborar harmoniosamente com outro o tornaram uma figura divisiva em Hollywood. Rita Hayworth e seus amores turbulentos. Conhecida como a deusa do amor em Hollywood, ela viveu uma vida marcada por sua beleza incomparável, seu talento na tela e seus relacionamentos amorosos tumultuados. Embora sua carreira tenha sido brilhante, sua vida pessoal foi repleta de altos e baixos, que a transformaram em uma figura tanto admirada quanto controversa. Desde muito jovem, Hayworth enfrentou desafios pessoais. Seu primeiro casamento, com Edward Charles Judison, foi descrito como controlador e manipulador, marcando o início de uma série de relacionamentos complicados. Seu segundo casamento, com o cineasta Orson Welles, também não esteve livre de conflitos, já que suas personalidades e estilos de vida entravam em choque constantemente. Um dos episódios mais notáveis de sua vida pessoal foi seu casamento com o príncipe Ali Khan, que prometia ser um conto de fadas, mas acabou em divórcio devido a infidelidades e problemas legais. Esse padrão se repetiu em seu último casamento com James Hill, onde as tensões profissionais e pessoais atingiram seu ponto mais alto. John Barrymore e o preço da intolerância. Apelidado de O Grande Perfil, foi um ator lendário, cuja carreira ficou marcada por um escândalo que colocou em dúvida seu caráter e seu legado. Apesar de seu talento extraordinário, seus comentários depreciativos em relação à comunidade judaica o transformaram em uma figura controversa dentro de Hollywood. Em 1928, durante uma festa no Hotel Ambassador, Barrymore fez comentários ofensivos que desencadearam um confronto físico com o produtor, Myron Selznick. Esse incidente se espalhou rapidamente, prejudicando sua reputação. Embora Barrymore fosse conhecido por seu carisma nas telas, esse episódio revelou um lado muito menos atraente de sua personalidade. À medida que o público soube mais detalhes sobre o incidente, começaram a questionar o caráter de Barrymore e sua atitude em relação às comunidades marginalizadas. Esse evento marcou um ponto de virada em sua carreira, já que o escrutínio público passou a superar seu talento como ator. Barbara Stanwyck. Uma das atrizes mais admiradas de sua época, ela também foi uma figura polarizadora devido às suas fortes posições políticas e à rejeição das normas sociais de Hollywood. Embora seu talento fosse inegável, suas opiniões e decisões pessoais frequentemente a colocavam no centro de controvérsias. Criada em extrema pobreza, Stanwyck superou grandes adversidades para alcançar o estrelato. No entanto, seu sucesso não suavizou seu temperamento. Ela foi uma defensora fervorosa de ideais conservadores, influenciada por seu primeiro marido, Frank Fay, e por seu mentor, o diretor Frank Capra. Sua oposição aos sindicatos de atores e seu relacionamento com figuras controversas como Charles Lindbergh e Benito Mussolini lhe renderam detratores dentro da indústria. Stanwyck também enfrentou críticas pelas contradições em sua vida pessoal. Apesar de se identificar com a classe trabalhadora, ela levava um estilo de vida opulento, o que muitos consideravam hipócrita. Além disso, sua adoção problemática e seu segundo casamento, com o ator Robert Taylor, adicionaram ainda mais complexidade à sua imagem pública. Vivien Leigh, famosa por seu papel como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, foi uma atriz cujo talento deslumbrante esteve constantemente em conflito com os desafios de sua saúde mental. Sua vida foi marcada por conquistas artísticas impressionantes e uma série de dificuldades pessoais que definiram seu legado. Em meados dos anos 40, Leigh começou a apresentar sinais de problemas de saúde mental, agravados por uma combinação de estresse no trabalho e tuberculose. Seu comportamento errático e seus episódios de histeria tornaram-se frequentes, afetando seu trabalho em projetos importantes. Durante as filmagens de Elephant Walk, sua condição a levou a abandonar a produção, o que refletia a gravidade de sua situação. Apesar de buscar ajuda psiquiátrica, os tratamentos que recebeu, como a terapia de eletrochoque, foram inadequados e muitas vezes prejudiciais. Seu marido, Laurence Olivier, descreveu como esses tratamentos a transformaram, deixando uma marca permanente em sua personalidade. Shelley Winter, e seu método extremo, foi uma atriz de método cuja intensidade em suas interpretações frequentemente provocava tensões com seus colegas de elenco.
Embora sua dedicação aos personagens fosse admirável, seu comportamento errático tanto dentro quanto fora do set tornava difícil trabalhar com ela. Durante as filmagens de O que Terá Acontecido a Ellen, Winters estava passando por uma crise nervosa pessoal que influenciou seu desempenho no filme. Seu compromisso com o método de atuação a levou a se aprofundar completamente em seu papel, o que, segundo sua colega de elenco, Debbie Reynolds, deixava o resto da equipe maluco. Uma das cenas mais tensas envolvia Winter atacando Reynolds com uma faca. Por segurança, Reynolds insistiu que fosse usada uma faca falsa, com medo de que Winters pudesse perder o controle. O impacto de Winters não se limitava ao set. Seu comportamento imprevisível fora das câmeras também alimentava as tensões. Apesar disso, Reynolds destacou que ela era uma atriz excepcional, que se transformava no personagem que interpretava, o que, embora admirável, muitas vezes dificultava as relações de trabalho. Winters foi uma figura polarizadora em Hollywood, conhecida tanto pelo seu talento, quanto pelos desafios de se trabalhar com ela. Seu compromisso com a arte continua sendo um exemplo de dedicação, embora sua abordagem extrema tenha deixado um legado complicado. George Raft. Conhecido por sua presença em filmes de gangster, ele era tão combativo fora das telas quanto em seus personagens. Seu temperamento impulsivo e a tendência de se envolver em brigas físicas com colegas e executivo o tornaram uma figura temida e respeitada na mesma medida. Um incidente emblemático ocorreu durante as filmagens de The Bovary. Raft aceitou um golpe real de seu coprotagonista Wallace Beery, que o nocauteou com um único soco. Furioso, Raft tentou brigar de verdade, mas a equipe de filmagem interveio para evitar uma briga maior. Esse comportamento impulsivo não era isolado. Entre 1934 e 1937, Raft se envolveu em vários confrontos físicos que prejudicaram sua reputação. Além disso, sua recusa em aceitar papéis importantes por diferenças criativas com os estúdios o levou a constantes disputas. Embora seu charme e talento o mantivessem na indústria, seu temperamento belicoso e seus frequentes conflitos marcaram sua carreira de forma indelével. Jean Harlow, conhecida como a Loira Platina, foi uma das atrizes mais icônicas da Era de Ouro de Hollywood. No entanto, sua vida foi marcada por tragédias pessoais e escândalos que desafiaram a imagem glamourosa que ela projetava nas telas. Um dos episódios mais sombrios de sua vida foi a misteriosa morte de seu marido, Paul Bern, apenas 2 meses após o casamento. Embora oficialmente tenha sido declarado suicídio, os rumores sobre a possível implicação de Harlow e a interferência dos executivos da MGM para encobrir a verdade persistiram por anos. Esse evento lançou uma sombra sobre sua carreira, embora não tenha impedido sua ascensão em Hollywood. Após a morte de Bern, Harlow se envolveu romanticamente com o boxeador Max Baer, que estava em processo de divórcio. Isso gerou ainda mais controvérsias, já que a esposa de Baer ameaçou processar Harlow por alienação de afeto. Para evitar outro escândalo, a MGM arranjou um casamento de conveniência entre Harlow e o diretor de fotografia, Harold Rosson, que terminou em divórcio meses depois. Charlie Chaplin. Um dos nomes mais reconhecidos do cinema. Ele foi um gênio criativo cujo legado está repleto de grandes conquistas e controvérsias pessoais. Sua habilidade de combinar comédia e crítica social o transformou em um ícone, mas sua vida privada frequentemente gerava tanto interesse quanto sua carreira. Chaplin se casou várias vezes, e a maioria desses relacionamentos foi controversa devido à juventude de suas esposas. Seu casamento mais polêmico foi com Lita Grey, que tinha apenas 16 anos quando se casaram. Esse tipo de relacionamento, embora fosse legal na época, gerou críticas que mancharam sua reputação. Além disso, seu relacionamento posterior com Oona O'Neill, que era 36 anos mais jovem que ele, continuou alimentando a desaprovação pública. Chaplin também enfrentou problemas políticos durante a era McCarthy. Seu filme Tempos Modernos, que criticava a industrialização e sua falta de cidadania americana, o tornaram alvo de acusações de simpatia pelo comunismo. Em 1952, enquanto viajava para a Inglaterra, sua permissão de reentrada nos Estados Unidos foi revogada, o que o levou a se exilar na Suíça. Apesar desses desafios, Chaplin retornou brevemente a Hollywood, em 1972, para receber um Oscar honorário,
um reconhecimento tardio por sua contribuição ao cinema. Sua vida continua sendo um lembrete de como o gênio artístico, muitas vezes, se mistura com a complexidade pessoal. William Holden. Conhecido por seu charme e talento, foi um dos galãs mais destacados de Hollywood. No entanto, por trás de sua imagem pública, havia uma vida pessoal caótica, marcada por problemas com o álcool e relacionamentos turbulentos. Holden teve um romance com Grace Kelly durante as filmagens de The Country Girl, um relacionamento que se tornou um escândalo quando foi revelado pela imprensa. Esse episódio prejudicou sua imagem pública e afetou seu casamento, já que o alcoolismo de Holden começou a se intensificar. Apesar dos avisos médicos, ele continuou bebendo, o que agravou os problemas em sua vida pessoal e profissional. Com o tempo, o comportamento errático de Holden começou a afetar sua carreira. Ele chegava atrasado às filmagens, faltava compromisso, e sua confiabilidade como ator diminuiu. Embora fosse admirado por seu talento, seus problemas pessoais o levaram a uma espiral descendente, que impactou sua saúde e seus relacionamentos. Apesar desses desafios, William Holden deixou um legado de atuações inesquecíveis em filmes como Crepúsculo dos Deuses e A Ponte, do Rio Cai. Sua vida é um reflexo de como a fama pode amplificar tanto os sucessos quanto as dificuldades pessoais.